Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, boa tarde para você que assiste o Amazônia News desta segunda-feira. A Operação Eleições registrou aí mais de 300 crimes eleitorais durante o último domingo. Os detalhes você confere nesta edição. A Operação Eleições 2022 registrou em todo o Brasil 308 crimes eleitorais, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram 81 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo de voto, 70 de boca de urna e 33 ocorrências de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. Os valores apreendidos em dinheiro contabilizaram mais de R$6 mil. Também foram registradas 39 prisões e 5 ocorrências de compra de votos ou corrupção eleitoral. 2 em Santa Catarina e 1 no Amazonas, Maranhão e Paraná, respectivamente. A ação conjunta das Forças de Segurança Pública aconteceu durante o segundo turno. Foi a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Uma boa notícia para os brasileiros. A conta de luz continua com bandeira tarifária verde no mês de novembro, ou seja, a partir de amanhã. A decisão foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Isso quer dizer que todos os consumidores brasileiros do Sistema Interligado Nacional vão ter custo adicional zero. A medida, segundo a ANEEL, reflete um nível confortável dos reservatórios hidrelétricos com aproximadamente 56% de armazenamento ao final de outubro, quando se aproxima o término do fim do período seco. E a Receita Federal libera hoje o crédito bancário a contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco. O pagamento é realizado diretamente na conta informada na declaração do imposto de renda. Ao todo, são 471.447 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. O valor creditado está em 800 milhões. E você confere comigo agora como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira, a semana começando. Hoje pela manhã, sol com muitas nuvens. A previsão é de pancadas de chuva para a tarde e também durante a noite. 29 graus na Pérola do Tapajós, a variação entre 24 e 34 graus. A sensação térmica é em 33 graus, umidade relativa do ar em 79%. Segunda-feira ainda começando com muita instabilidade no norte do Brasil. A forte frente fria já atinge parte do sul de Rondônia. Vai ser um dia com aumento da nebulosidade e com chuva forte em vários momentos. Não se descarta o risco de temporais. Por outro lado, o sol ainda brilha forte nas demais áreas, ainda chove forte em capitais como Palmas, Manaus e região de Boa Vista. Mas em Macapá e Belém, o tempo fica firme e a umidade do ar até fica baixa nas horas mais quentes do dia. Em Palmas, máxima de 37 graus, máxima de 33 graus em Manaus, 34 graus em Porto Velho e também na capital Belém. Momentos de tranquilidade nas primeiras horas do domingo, no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições em todo o Brasil. De acordo com o Tribunal Regional, foram poucos casos registrados de problemas com as urnas. A exemplo do primeiro turno, a TV Amazônia realizou a transmissão ao vivo pela TV e redes sociais dos detalhes da apuração das eleições para o segundo turno. Os apresentadores Walter Frois e Paulo Sena estiveram debatendo dados divulgados por meio do site do TSE e interagiam também com o público por meio de mensagens. O Brasil acompanhou o candidato do PL, Jair Bolsonaro, na frente do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao final da tarde, o percentual mudou
E Luiz Inácio Lula da Silva sobe em disparada com 59.596.247 votos, enquanto Bolsonaro, 57.647.404 votos. Era por volta das 20 horas quando o resultado oficial foi anunciado. Eleição definida, tendo como presidente eleito pelo povo Luiz Inácio Lula da Silva. É um momento assim histórico, né? Está com o Walter e toda a equipe da TV Amazônia, está de parabéns, sempre acompanhando, sempre transmitindo, procurando passar uma leitura muito clara do que está acontecendo. E eu viver esse momento é histórico, né? Para que a gente possa acompanhar essa virada do Lula, tanto no primeiro como no segundo turno. Para mim foi uma surpresa, primeiro porque foi o primeiro governante, né, recente, na democracia recente do Brasil, que perdeu a reeleição. Normalmente o governo ele tem uma estrutura muito forte e se reelege com uma relativa facilidade. E o Bolsonaro não esteve em nenhum momento de escândalo e de corrupção. Ele enfrentou, sim, um momento de pandemia muito complicado e perdeu as eleições. Isso foi uma surpresa para mim, Mas, por outro lado, mostrou a força, né, de um homem que criou um movimento, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que... não, tem que ser dados os méritos a quem ganhou, que criou desde cedo o movimento, e não importa se você considera certo ou errado. O fato é que esse movimento hoje transcende, né, ele próprio e conseguiu passar uma mensagem para o Brasil que o levou a essa eleição. Bolsonaro ele foi contra tudo e contra todos. Ele sempre lutou contra os maiores meios de comunicação, quem domina os meios de comunicação no Brasil, e formou-se um pool, né, de empresas que batiam, né, o tempo inteiro nele, e isso é aquele ditado simples que a gente sempre fala, né, água mole em pedra dura, né, você vai insistindo, uma mentira contada diversas vezes, acaba se tornando uma verdade, e a imprensa, sim, ela tem um poder de penetração, ela tem um poder de chegar, né, de formar a ideia das pessoas, e eu creio que foi determinante para que isso acontecesse também. Infelizmente, assim, foi muito surpreendente. O que aconteceu no primeiro turno voltou a acontecer no segundo. Quer dizer, Jair Bolsonaro na frente e, de repente, o Lula, surpreendentemente, passa, vira e mantém na frente. A mesma coisa aconteceu. Jair Bolsonaro estava na frente o tempo todo, o Lula não chegava perto, né? Mas, surpreendentemente, nos últimos momentos, ele passa, dispara, com aí quase 2 milhões de votos na frente, que a gente realmente é surpresa. Se viesse ali, né, paulatinamente, diferença de 100 votos, a gente, mas assim, 2 milhões de votos no último momento, para mim foi assim muito, muito, muito surpreendente, mas não cabe a nós julgarmos, infelizmente. Né, cada um de nós tem o seu candidato. Se nós formos olhar o nosso presidente, o atual presidente, em questão de como é que eu posso dizer, ter uma vida libada, ele, né, não tinha nenhuma reclamação. E o que ganhou agora é uma pessoa que vem de processos, corrupções, de desvio de dinheiro, petrolão, e Porto lá em Cuba. Mas, se tiver lisura no que está aí, foi o povo que escolheu, né? Mas, para mim, como cidadão, foi muito surpreendente. Mas foi muito bom também estar aqui na TV Amazônia mais uma vez, né, com essa equipe aqui, transmitindo. E vamos ver o que Deus tem para nós
aí nesses 4 anos. E nós chegamos ao último dia do mês, o mês dedicado à conscientização e à prevenção ao diagnóstico contra o câncer de mama. Aqui em Santarém temos mulheres que venceram esta luta contra o câncer e hoje usam a história de vida para motivar outras pacientes. O grupo é formado por 100 pessoas. Elas são as Mulheres Vitoriosas. Meu nome é Adriana Freire Silva e eu venci o câncer de mama há 4 anos. Eu me chamo Raliene Pereira e venci o câncer há 3 anos. Eu sou Benilza Miranda, tenho 39 anos e venci o câncer de mama há 3 anos. Me chamo Bel Azevedo, tenho 38 anos e venci o câncer há 2 anos. O Grupo Mulheres Vitoriosas de Santarém existe desde 2017 e é formado hoje por 154 mulheres da oncologia de várias cidades da região do Tapajós e Xingu, que passaram ou estão passando por tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas. O Grupo de Mulheres Vitoriosas foi criado em 2017, com as mulheres que faziam tratamento no setor de oncologia da HRBA, que faziam uma festinha quando finalizavam a sua radioterapia, levavam um lanchinho para compartilhar com alguns colaboradores. E viram a necessidade da criação de um grupo para troca de experiência, compartilhamento de suas histórias. E esse grupo só vem crescendo de 2017 para cá. Infelizmente, a gente tem diagnósticos diários de câncer, independente de ser de mama, de ser de útero, de pele. O nosso grupo abrange todas essas mulheres, acolhemos todas essas mulheres. A interatividade do grupo acontece através de troca de experiências, fortalecimento da fé, afeto, amor e da solidariedade entre as participantes. Contar a sua própria história de luta contra o câncer traz muita emoção, não só para quem conta, como também para quem ouve. Mas sempre existe uma personagem das Mulheres Vitoriosas que a história toca profundamente o coração de todas, como a trajetória da Ju, que hoje encontra-se internada na UTI do Hospital Regional. Então, primeiramente, nós nos emocionamos com a nossa história, porque nós sentimos na pele o que é o tratamento, o que é o diagnóstico, o que é ter que se afastar de toda a nossa rotina para cuidar da nossa saúde. Pinta aquele medinho, às vezes um medão de morrer, mas com muita fé em Deus a gente segue em frente e com a ajuda do grupo, que acolhe todas de uma maneira bem especial, a gente consegue seguir com o nosso tratamento. E eu diria que todas as histórias do nosso grupo, elas nos emocionam muito, mas tem uma história que mexe muito conosco, que é da nossa amiga Ju, porque a Juliana, ela é uma das fundadoras do nosso grupo. E a gente falava ainda há pouco sobre a questão do tempo. Há exatamente 1 ano atrás, a Ju estava conosco nessa programação do Outubro Rosa, muito animada, muito feliz, com os seus cabelos cacheados, dourados, participando do evento ativamente. Mas a Ju já tinha sido diagnosticada com metástase desde o início do tratamento dela. Então, ela é muito consciente do diagnóstico dela. E hoje a Ju está muito debilitada. Porém, muito alegre, muito cheia de força, muito cheia de garra. É uma menina que passa força para todas nós, pela história de vida dela, pela alegria dela. Ela realmente tem uma força incrível e que ela passa com os olhos, ela passa com um sorriso, e isso nos devolve também essa força, essa garra de continuar lutando, mesmo aquelas que estão com esse diagnóstico de metástase. Então é uma presença viva e será sempre. Porque a Ju representa realmente essa vontade de continuar lutando todos os dias e lutando com alegria, porque nós estamos vivas. Mulheres vitoriosas, porque nós vencemos batalhas diárias. Nós vencemos o preconceito, nós vencemos o abandono, nós vencemos todos os dias uma guerra diferente, um leão diferente, E além de tudo, nós vencemos o câncer. Nós somos mulheres que vencemos o câncer. Todos os dias no grupo nós damos um bom dia, nós conversamos, nós
damos dicas e falamos sobre a situação de cada uma, acolhemos, brincamos, rimos, estamos ali para dar esse acolhimento, né? Somos vitoriosas porque nós vencemos todos os dias. Elas incentivam cada uma delas para seguir os seus protocolos de tratamento e ainda manter todos os acompanhamentos médicos de uma doença que adoece não somente a paciente, mas também todos ao seu redor. Mas o principal objetivo das mulheres vitoriosas é mostrar que, apesar do diagnóstico confirmado do câncer, elas podem viver uma vida cheia de vitória. Você faz da ferida exemplo de vida pra uma nova história contar. Você faz da ferida exemplo de vida pra uma história contar. Mulheres vitoriosas. Você faz da ferida exemplo de vida pra uma nova história contar. E desde ontem à noite, caminhoneiros realizam um protesto em várias partes do país com o bloqueio de alguns trechos de estradas em diferentes estados. As manifestações começaram poucas horas após o resultado das eleições para a presidência da República, mas continuam em alguns locais durante a manhã desta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal registrou protestos em 3 pontos de rodovias federais. Na entrada aqui de Mojuí dos Campos, o trecho foi interditado com pneus que foram queimados para impedir a passagem de veículos tanto para Santarém quanto para Mojuí dos Campos e Belterra. Pelo Brasil também tivemos manifestações e mais trechos interditados. E ainda falando sobre eleições, 3 pessoas foram presas por suposto crime eleitoral aqui no estado do Pará durante fiscalizações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Um dos casos foi registrado em Mãe do Rio, nordeste do Pará. Um veículo fiscalizado foi encontrado materiais de campanha com recibos, além de documentos de várias pessoas. O condutor deste veículo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia do município e também no quilômetro 591 da rodovia 158, em Redenção, sudeste do estado. 2 pessoas foram presas por suspeitas de cometer crime eleitoral. No carro em que eles estavam, a PRF encontrou materiais de campanha também e mais de R$3 mil em dinheiro. O Amazônia News desta segunda-feira se despede por aqui. Obrigada pela companhia e audiência. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações para você. Até lá!